Olha que maravilhoso, velho. Tá em 4K. Hoje eu vou andar lá por Nakano, que é um centro comercial aqui de Tóquio. Também é conhecido por conta das lojas de anime, de mangá, essas coisas. Acho que depois de Akihabara, Nakano é o maior centro assim da cultura otaku, essas coisas. Mas é uma região que faz sentido por ser conhecido coisa de otaku. Piadas. Também tem muito izakaya, também tem muito beco, bastante yokocho e tal. Então eu gosto bastante de andar por lá, de tirar foto, conheço bem. Então eu vou passar lá pelos lugares que eu acho mais legais, os becos que eu acho mais legais e tal. Enquanto isso eu vou falando sobre o problema dos hikikomori, né? Que são os eremitas do mundo moderno, os japoneses que vivem isolados em casa, né? Quase a vida inteira. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as causas e as consequências desse problema aqui no Japão. The Japan. The Japan. Sempre bastante bicicleta, né, velho? Bom, imagino, né, que alguns de vocês que costumam consumir conteúdo sobre o Japão e tal, provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem conhecer o termo hikikomori, que na tradução direta significa mais ou menos retiramento social, que é um fenômeno que acontece no mundo todo, na verdade, mas principalmente aqui no Japão, e até por isso o nome do fenômeno é em japonês, né? Em que o indivíduo escolhe se isolar, né, completamente da sociedade. Muitas vezes eles são descritos como eremitas do mundo moderno. E a última pesquisa que eu achei na net sobre isso era de 2015. Estimava que existiam cerca de 541 mil jovens entre 15 e 39 anos. Quanto que eu não... 41 mil. Estimava que existiam cerca de 541 mil jovens... Caralho, meio milhão de pessoas. Entre 15 e 39 anos vivendo nessa condição. Caralho. Vivendo como hikikomori aqui no Japão. Deve ser legal fazer isso? E eu achei uma outra pesquisa de 2019 mais recente. Só que essa pesquisa era feita com pessoas mais velhas, entre 40 e 64 anos. E estimava que 613 mil pessoas nessa faixa de idade passaram a ser também consideradas como hikikomori, né? Porque antes, essa coisa de hikikomori era sempre muito atrelada aos mais jovens. Mas agora parece que passaram a considerar também algumas pessoas mais velhas. Será que esse tipo de pessoas pegaram o coronga, mano? Com esse comportamento também passaram a ser consideradas hikikomori. E tudo isso, lógico, todas essas pesquisas que eu achei, pelo menos, ainda eram anteriores, né, à pandemia, né? Com a pandemia do Covid, a expectativa é que esses números estejam muito mais altos agora, já que todo mundo realmente teve que se isolar mesmo. Faz sentido. Por causa do vírus, né? Então é óbvio, dá pra dizer que é óbvio que esses números aumentaram drasticamente, que muita gente que se isolou por causa do vírus acabou nunca voltando Faz sentido. A vida normal, a vida social. Vê gente, Samuel. E essa tem sido uma preocupação grande do governo japonês desde que esses casos começaram a surgir. Uma preocupação em como lidar, né, com essas pessoas, porque não só acaba se tornando um problema de saúde pública, como também afeta outras áreas da sociedade, né, economia e tudo mais. Sim. Até porque é um número muito grande de pessoas que tá deixando de estudar, tá deixando de trabalhar para viver isolado em casa. E o governo sente essa dificuldade muito grande de chegar até essas pessoas, né? Porque elas não saem de casa justamente, elas não procuram ajuda. Então é um caso muito difícil de se resolver. Na maior parte dos casos, os hikikomori, que a gente falou, eles são jovens, né? Antes eles eram só considerados... todos os hikikomori eram considerados jovens, agora só começaram a incluir os mais velhos nessa lista também. E eles moram com os pais, geralmente, né? E eles se trancam nos quartos e o único contato que eles têm com outra pessoa é quando alguém vai levar comida pra eles no quarto, no caso.
Então, assim, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que simplesmente deixe de praticar qualquer atividade social que seja, né? Trabalho, escola, faculdade, né? Qualquer pessoa que abandona a vida social e passe a viver majoritariamente dentro de casa por pelo menos 6 meses, Já é considerado. já entra ali na estatística, já é categorizado como um hikikomori. Aqui Cara, no mas Japão, 6 pelo menos, meses, é hein? assim que eles usam os dados, né, pra classificar a pessoa como hikikomori ou não. A porcentagem de homens e mulheres é bem parecida e tal. E as causas, né, que levam a isso, aí tem diversas teorias, né? Apesar de ser um problema relativamente recente, né, começou a se notar ali os primeiros hikikomori em meados dos anos 2000, mas já tem diversos estudos que tentam entender esse fenômeno, principalmente aqui no Japão, porque é onde tem a maior incidência, né? E os psiquiatras costumam dizer assim que aparentemente, né? Aparentemente, esse fenômeno hikikomori ele não provém necessariamente. Ah, o cara fazendo vídeo também. Não deve ser normal. Mano, eu às vezes eu vejo o vídeo do Baka e, tipo, mano, fico. Mano, ia ser muito constrangedor. Eu acho que talvez no começo, né? Mas. Meio estranho alguém andando e falando com o celular, né? Tipo, não pra. Assim, tá ligado? Eu acho que assim seria mais. De boa, mas do jeito, assim. De algum problema Esse psicológico cara que aí. a pessoa já tenha, né? Lógico que o fato, o hikikomori, o fenômeno em si, ele já pode ser considerado, claro, um problema psicológico, mas ele não provém de outro problema psicológico, né? Não é só pessoas problemáticas que acabam se submetendo a isso, até porque é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, geralmente os estudos acabam apontando que a principal causa que leva os japoneses ao isolamento social, né, ao hikikomori, Eu acho que é seria a estranho em todo sociedade lugar. mesmo. É a forma com a qual a É. sociedade japonesa é construída que acaba realmente levando os japoneses a optarem pelo isolamento. E a gente sempre fala, né? Aqui nos meus vídeos mesmo a gente sempre fala, é muito sabido por todo mundo o quanto a sociedade japonesa é exigente com os japoneses, claro, Sim. em tudo, né? Desde escolas, Os universidades. japoneses não gostam muito de barulho? Não? Eu não sei muito de japonês, mano. As empresas, sempre existe uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande, né, em relação a resultados, para que se mantenha ali, para que se perpetue o status quo, né, de sociedade avançada que o Japão tem. E por isso, a princípio, né, a maior parte dos hikikomori são justamente jovens, adolescentes, ou Não. jovens adultos ali entrando na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, que justamente por não suportarem a pressão social em cima deles, optam por se retirar da sociedade Caralho, completamente, velho. né? E tudo isso começa de muito cedo, né? O sistema merda. de ensino aqui no Japão, apesar de ser muito eficiente, a gente sempre sabe, todo mundo sempre fala o quão eficiente é o sistema de educação aqui no Japão. Os japoneses são sempre muito qualificados, né? Mas ele é também o sistema de ensino é muito focado na competição aqui no Japão, né? Ele estimula a competição entre os estudantes, entre os jovens, Os caras acham que é anime no bagulho. justamente para provocar meio que um sentimento de vergonha caso você não consiga cumprir com as expectativas do sistema. Nossa, isso é muito triste, velho. E isso se perpetua pro resto da vida, né? Aqui no Japão existem muitas regras que são coisas que ficam nas entrelinhas, tá ligado? São coisas que Ah, ninguém isso eu tô fala. ligado. Essa barba aí. Tô ligado. Eu acho que foi você que falou, não sei. Eu acho que alguém falou. Não sei da onde. Não sei se foi o Baka ou se foi você. Abertamente a respeito, mas que todo Vocês mundo já sabe. japonês, Se você né? não cumprir com essas expectativas, né, com as regras, com as expectativas de um determinado círculo social, você vai ser julgado. Você vai ser julgado por esse círculo social, você vai ser julgado pela sociedade. E os japoneses, eles têm muito medo disso, né? Eles realmente se sentem muito envergonhados quando eles não conseguem cumprir a função que é esperada por eles, né, que seja cumprida.
E tudo isso tem a ver também muito com uma questão que a gente já falou aqui também em outros vídeos, que é a consciência coletiva, né? A consciência coletiva que os japoneses têm. Eles têm muito essa coisa de que se um deles está sofrendo, os outros têm que sofrer junto, né? Ninguém sai do escritório até o último cara terminar o serviço dele, por exemplo. Então acaba que assim, Nossa. se você é esse cara, né? Se você é esse cara que demora mais para fazer o seu serviço e acaba segurando o escritório inteiro até as 9 da noite na sexta-feira, você vai ser julgado, né? Você vai faz sentir uma sentido, pressão né? muito grande. Você vai se sentir envergonhado, né? Por estar atrapalhando a vida de todo mundo. Mas- E os outros vão fazer questão de te Mas qual o sentido de o cara terminar a parada e poder ir embora, velho? fazer se sentir desse jeito, né? Por não estar cumprindo com as expectativas. E lógico, né? Os outros, eles realmente ficam nervosos, né? Pô, o cara tá segurando a gente aqui, eu já terminei meu trabalho faz uma cota, mas tô aqui ainda por causa dele. E tudo isso são as regras que a gente fala, que ficam entre linhas, né? Ninguém é obrigado a ficar ali, né? Tipo, não tem nenhuma regra na empresa que obrigue o funcionário a ficar ali até que o último tenha terminado o serviço. Mas são coisas que eles sabem, né? Quem tá aqui no Japão sabe. E eles sabem que se eles forem embora, enquanto ainda tem uma pessoa trabalhando, eles vão ser julgados. Então, eles acabam ficando e aí ficam nervosos e descontam essa raiva no cara que acabou não cumprindo com as expectativas. Então, assim, Nossa, rapaziada. todos os ambientes aqui no Japão, né, sejam eles a escola, a universidade, qualquer ambiente social aqui no Japão, eles são ambientes muito cheios de pressão, tá ligado? Então os japoneses, eles vivem sob um estresse muito grande, né? Nas escolas, né, até pelo sistema de ensino estimular a competição, como a gente acabou de falar, acaba também acontecendo muito bullying. O Japão é um país que sofre muito com problemas de bullying. Também. Não só quando um jovem não consegue acompanhar o ritmo do resto da turma, né? A questão da memorização também, o ensino aqui também é muito focado na memorização, que vai no na menor questão de sentido. decorar para você conseguir passar nos exames. Mas também questões de aparência e comportamento, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente com as meninas, porque aqui no Japão existe um padrão muito rigoroso de beleza e de comportamento imposto para as meninas japonesas desde muito cedo. E isso também acaba gerando ainda mais estresse, né, nos adolescentes e nos jovens japoneses desde muito cedo. E aí, né, aí que tá o grande ponto também da coisa, né, que como o Japão é um país rico, né, onde a maior parte das famílias tem boas condições de vida, acaba que os jovens, eles enxergam essa possibilidade de simplesmente jogar tudo pro alto e falar, foda-se, tá ligado? Não quero mais ter que passar por isso, não quero mais ter que suportar essa pressão, minha família tem condições de me manter, né? E é isso. Não vou mais fazer parte da sociedade. E aí eles largam Pau os no cu de estudos, vocês, seus largam o babaca. trabalho e passam a viver como eremitas, né? De Trancados boa, no nossa. quarto, sem ter contato com ninguém. Nossa, mas. Se você não leva as rédeas da sociedade, vai embora, vai fazer o quê? Você não consegue. Ou você muda a sociedade, que é muito. Vai ter várias muito difícil. Ou você vaza, né? Tipo. Eles acham mais fácil, né? É mais fácil fazer isso do que ter que lidar com as responsabilidades, com a pressão de uma sociedade tão exigente quanto a japonesa. E alguns estudos apontam também, né, que com o avanço da tecnologia, a internet e tudo mais, vai se tornando cada vez mais fácil dos jovens tomarem essa decisão. Porque com a internet, né, mesmo Pessoas sem condições, eu acho que deve ser mais difícil. estando isolado, a gente ainda tem essa sensação. Bem mais difícil. Sensação não, né? A gente realmente ainda consegue estar conectado com o mundo, mesmo do nosso quarto, né? Mesmo isolado. Então assim, né? Que nem eu falei, esse fenômeno, né, dos hikikomori começou a acontecer por volta dos anos 2000, afetando principalmente os jovens da época. Então aqui no Japão existe uma preocupação muito grande, que é o que eles chamam de o problema de 2030, né? O The 2030 Problem, né? Que eles falam em inglês. Caralho. Que é justamente porque muitas dessas pessoas passaram a vida toda isoladas, né? Elas não têm nenhuma experiência profissional,
Alguns deles nem terminaram os estudos, alguns deles nem terminaram a escola, né? E como eles estão isolados há muito tempo, eles não têm nenhuma habilidade social, né? Eles não sabem mais lidar com a vida em sociedade. E por volta de 2030, os pais deles vão começar a morrer, né? Estão ficando velhos. Então existe uma preocupação muito grande em como reintegrar esses hikikomori, ainda mais numa sociedade que é tão exigente, né, como a japonesa. Uma sociedade que é tão exigente que fez eles se isolarem. Como que a gente vai, né, Tem que mudar a reintegrá-los sociedade, agora, pô. no momento em que eles estão tão despreparados, né? Agora sim, ao mesmo tempo, que nem eu falei lá no começo, né? O número de pessoas mais velhas... Eu acho que, tipo, sei lá, acho que vai ter que começar a rolar um, mano. Rapaziada, eu sei que a tradição é essa, mas vamos dar uma, né? Vamos começar a não ser tão assim. Não pode. Não faça bullying com seu amiguinho. Aí começa. Calma, eu sei que sempre foi assim. Eu sei que a gente tem, sei lá quantos 1000 anos que é assim essa porra. Mas estamos tendo um problema aí com os amiguinhos. Vamos não fazer bullying com os amiguinhos que estão fora? Aí quando estiver dentro, a gente começa a fazer bullying de novo. Não, mas... Sei lá. Sendo classificados como hikikomori, também vem aumentando muito, né? Principalmente idosos aposentados que conseguem sobreviver da aposentadoria, o que não é tão comum assim aqui no Japão, que o sistema de pensão no Japão também é bem complicado. Nossa. Mas dos que conseguem sobreviver da aposentadoria, muitas vezes acabam se isolando dentro de casa também, cortam o contato com os filhos, com a família e compram praticamente tudo que precisam por delivery, né? Que aqui no Japão também é muito fácil de se comprar qualquer coisa por delivery. É isso. Ou no máximo atravessa a rua ali só pra ir Então, numa né, loja de mano? conveniência e já volta pra casa e tal. Taça né? de suicídio também. E por conta disso, acabou se tornando muito comum aqui no Japão também que os idosos morram sozinhos em casa e ninguém se dê conta, né? As pessoas só vão perceber quando o corpo já tá em estado avançado de decomposição. Que aí Caralho. os vizinhos geralmente sentem o cheiro, né? E chamam a polícia ou a família se conhecerem. Caralho. Pra vocês terem uma ideia, né? Existem empresas, diversas empresas aqui no Japão, que são especializadas em limpar apartamentos em que a pessoa morreu sozinha, né? Porque como o corpo Nossa. chega a se deteriorar, acaba manchando assoalho, né? Impregnando mau cheiro na casa. Então tem empresas que só fazem isso, né? Elas são especializadas em limpar apartamentos onde um corpo se deteriorou. Aqui o povo limpa a piscina. No Japão, limpa a casa. E isso ilustra, né, o quão frequente isso acontece. É fora do comum, né? Ao ponto de uma empresa conseguir se sustentar só desse serviço. Nossa, é muito serviço. Então, assim, são problemas peculiares, né? Porque a sociedade japonesa é uma sociedade peculiar que, consequentemente, produz problemas peculiares. E o governo vai tendo que se desdobrar aí para tentar encontrar soluções para esses problemas antes que seja tarde, né? E é isso, mano. É. Espero que vocês tenham gostado aí. E é nóis, velho. Foda, meu. Foda, man. Como resolver o problema? Acho que, sei lá, conversando, né, mano? Sei lá. Meio hard.